O Grande Conflito, ele fala basicamente, o livro Grande Conflito, ele fala basicamente de um conflito cósmico entre o bem e o mal, né? Que Ellen White desenhou ali toda uma narrativa, e que basicamente os mocinhos são os guardadores do sábado e os malvados, os bandidos, são os guardadores do domingo. Basicamente é isso, tá? E todo o livro gira em torno disso, praticamente. Tá? Então, o que acontece é o seguinte: ela faz uma viagem na história e ela narra como houve a mudança da guarda do dia sagrado do sábado para o domingo. Tá? Olha o que ela falou. Vocês já vão entender onde que eu quero chegar. Olha lá. Ela disse no livro Grande Conflito, página 52. Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Eram estes ciosos da honra de Deus e, crendo que sua lei é imutável, zelosamente preservaram a santidade de seus preceitos. Ok. Você viu, né? Nos primeiros séculos, o verdadeiro sábado foi guardado por todos os cristãos. Ok. Acontece que isso não é verdade. Tá? E assim, muitos teólogos não adventistas já vêm falando sobre isso há muito tempo, mas agora, recentemente, teólogos adventistas vêm se levantando contra essas loucuras que ela escreveu ali no livro Grande Conflito. Olha só, quem veio, tá, refutar Ellen White? Um cara chamado Dr. Samuel Bacchiocchi. Esse cara é um dos caras mais respeitados, assim, da Igreja Adventista, um dos teólogos mais respeitados, que tem ali como especialidade o sábado, tá? Só para você ter uma ideia da envergadura desse cara a respeito do assunto, ele foi um dos únicos, um dos raros casos, né, de alguém de fora ali do escopo católico a ter acesso aos cofres de documentos secretos do Vaticano, né, quando ele estava fazendo ali o doutorado dele na Pontifícia Universidade Gregória de Roma. Então ele teve acesso a muita coisa, esse cara, tá? E ele, assim, enquanto eu era adventista eu admirava ele e tal, mas eu não sabia que ele tinha várias desavenças, ou ele não acreditava em muitas coisas que Ellen White havia escrito, né? E eu não sabia disso, por isso não tinha chegado até mim na época, mas hoje em dia, cavando, eu achei muita coisa aqui. Então olha só, olha o que ele diz. Ele escreve o seguinte: o que é problemático é a impressão que muitas pessoas têm das declarações de Ellen White de que o sábado foi observado por todos os cristãos nos primeiros séculos, até no início do século IV. Ela também falava até no início do século IV, quando o imperador Constantino emitia um decreto que tornava o domingo feriado público. Olha, ele continua. Os primeiros documentos que mencionam a adoração no domingo remontam a Barnabé em 135 d.C. e Justin Martyr em 150 d.C. Assim é evidente que a adoração no domingo já foi estabelecida em meados do século II. Isso significa que, para ser historicamente preciso, o termo séculos deveria ser alterado para o singular século. Veja bem, na verdade o que acontece é, nos primeiros séculos, tá, existia uma mistura ali de cristãos e judeus recém-convertidos, ou seja, gentios cristãos e judeus recém-convertidos ao cristianismo. Então, nesse período, esses judeus que tinham acabado de se converter ao cristianismo, muitos deles guardavam o sábado ainda, porque era o costume deles. Alguns deles guardavam o sábado e o domingo, e alguns só observavam o domingo, tá? Então, você nota ali, por exemplo, que o Bacchiocchi ele menciona a Epístola de Barnabé, né? Que é reconhecido por muitos eruditos de ser datado com a sua origem entre 70 d.C. e 131 d.C. Tá? Ou seja, ela foi escrita naquela geração logo posterior ali a Cristo. E muitos deles ainda estavam vivos, né? Então, olha o que a Epístola de Barnabé fala sobre esse assunto específico. Além disso, Deus diz aos judeus: suas novas luas e sábados não posso suportar. Você vê como ele diz: os atuais sábados não são aceitáveis para mim, mas o sábado que fiz, no qual repousei de todas as coisas, eu farei o começo do 8º dia, que é o começo de um outro mundo. Portanto, nós cristãos guardamos o 8º dia por alegria, no qual também Jesus ressuscitou dos mortos e quando ele apareceu e subiu ao céu. Tá? Obviamente, esse é um livro não inspirado, né?
Epístola de Barnabé, mas é reconhecidamente usado como bússola histórica ao longo dos anos, inclusive pelo próprio Dr. Bacchiocchi, tá? Que é um dos maiores expoentes aí da Igreja Adventista a respeito da história do sábado, né?